foi necessário. Agora eu queria orar pelas crianças. Por favor, trazei a mim os pequeninos. Não os embaraceis. Glória a Deus. Onde tem criança aí? Pode vir, pode vir. Tudo coleguinha. Se você ainda não é coleguinha, vai virar. Né? Ai. Isso. Pode chegar mais. Tem mais alguém por aí? Amém. Eita, olha aí. Pronto. E agora? Vai que tem um vírus infantil aí. Vamos estender as mãos aqui, vamos abençoar as nossas crianças. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela presença das nossas crianças aqui, que vão agora para a salinha, lá para a escolinha, receber uma instrução de acordo com a faixa etária deles, de acordo com a capacidade deles de compreender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa abrir o entendimento deles, esclarecê-los e também usar os professores, para que possam falar do teu amor de uma maneira bem clara, de forma que essas palavras que eles vão ouvir possam ficar guardadas nos seus corações durante toda a sua vida, Pai. Nós agradecemos a Ti e te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vão na paz lá. Um aplauso para as crianças. Uma outra coisa importante. Vamos ter no sábado a reunião de mulheres, não é isso? Sábado agora, às 5 horas da tarde, teremos reunião das mulheres. O tema está ali, é no secreto. 3 de julho, é isso aí, sábado às 17 horas. Tema? As mulheres não ouviram. É porque os adolescentes e os jovens estão saindo, né, também, para ter aula lá separadamente. Pronto. Agora vamos falar. Sábado que vem, às 5 horas da tarde, reunião de mulheres sobre o tema? No secreto. Os homens estão de férias, né? Os homens, pastor Leonardo está envolvido aí na transformação aqui do culto, a ampliação do espaço, e os homens vão ficar de folga. E depois a gente cobra o pastor Leonardo, logo depois que terminar isso, e a gente já tiver o primeiro culto, a gente pressiona ele para na outra semana ter homens. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Eu acho que eu falei sobre todos os assuntos, e agora nós vamos servir a Deus com os dízimos e ofertas que sustentam a obra de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e no versículo 38, a palavra de Deus diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Glória a Deus. Dai e dar-se-vos-á. É a mesma figura da semeadura. Você semeia e você colhe. Se você semeia bem, você vai colher bem. Se você semeia com abundância, vai colher com abundância. Se você semear pouco, vai colher pouco. Não é? Então, aqui está dizendo que, olha, dai e dar-se-vos-á. E o que você vai receber em troca é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. Quem crê nessa palavra? Eu creio. Aliás, eu tenho experimentado isso, no decorrer da minha vida com Cristo. Eu nunca consegui ganhar ele, né? Então, nesse momento, se você ainda não tem o seu envelope, levante a sua mão. Os nossos obreiros vão até você e vão entregar o envelope. Se você precisar usar o seu cartão de débito, pode se dirigir ao hall da igreja, e temos ali pessoas para te auxiliar. E você que está em casa, você pode participar também. Você está vendo aí na tela o número das contas, a chave do Pix, você pode fazer uma transferência, você pode também, se você quiser fazer uma transferência do seu dízimo, da sua oferta, alguma doação para a obra social, você pode fazer agora. Tá bom? Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Todo mundo pronto, preparado? Acho que nós podemos ficar em pé, não é? Se você puder na sua casa, fique em pé também. E num gesto de entrega, apresente a tua oferta, ou pelo menos a tua mão, simbolizando a tua oferta para a obra de Deus. Pai, louvamos o teu nome pela tua fidelidade. E em nome de Jesus, trazemos a Ti as nossas ofertas e dízimos
para sustento da tua obra, sustento da tua casa, para que nós possamos também dar continuidade, Senhor, ao novo templo que estamos construindo, que o Senhor nos dê vitória, Senhor, e nos abençoe nesta obra. Também peço que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos que se encontra aqui. Abençoa também aqueles que estão participando do culto via internet. Abençoa o seu lar, a sua despensa. Senhor, o fruto do trabalho dos teus servos, Pai. É a minha oração, eu a faço grato a Ti, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Fique em pé, os nossos obreiros vão recolher a oferta aí onde você está. Enquanto isso, vamos adorar a Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o Senhor, ó Deus. Tu és o nosso Deus, Senhor. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. É como o nosso Deus. Ninguém. Aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o teu Glória a nome, Deus. Senhor. É para o Senhor Jesus, hein? Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome porque tu és maravilhoso. E sabemos que neste lugar marcamos um encontro com o Senhor. E o Senhor já está presente aqui neste lugar. Fala conosco através da tua palavra. Ministra aos nossos corações a tua vontade. Estamos aqui com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração aberto para receber
da parte do Senhor, algo que pode transformar as nossas vidas, algo que pode mudar a nossa história. Ao sairmos daqui, Senhor, possamos viver algo maior e melhor na Tua presença. Pai, nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, e eu entrego em particular a minha, Senhor, porque eu dependo totalmente de Ti. Fala conosco de uma maneira tremenda, Senhor. Assim eu oro e assim eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você tenha a bondade de se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos tratando neste mês sobre coisas maiores, não é verdade? E nós já estamos vivendo. Você já percebeu que nós estamos vivendo isso? Mas de verdade, você percebeu mesmo? No físico, você já percebeu? Amém? Que o espaço vai aumentar. Então já estamos vivendo coisas maiores. E espiritualmente também. Porque nós não vivemos apenas do que nós vemos, mas nós vivemos daquilo que cremos. Amém? Então nós vamos viver uma avalanche, algo extraordinário neste lugar. Você crê nisso? Eu creio, porque a mensagem hoje, o tema que eu coloquei aqui, que Deus colocou no meu coração, foi fé para viver coisas maiores. Amém? Nós servimos a um Deus maravilhoso, a um Deus grande, poderoso, a um Deus que tem o controle de todas as coisas, não é verdade? E nada com Deus é pequeno. Tudo que Deus tem para nós é o melhor. Tudo que Deus tem para nós é maior do que o que nós pedimos ou pensamos, não é verdade? E nada melhor do que nós entendermos como fé funciona. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, 23 e 24, para a nossa meditação nesta noite. Marcos, capítulo 11, versículo 22, 23 e 24. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Ao que Jesus lhe disse, eu gostaria que você lesse comigo, porque como não vamos falar de fé, fé é atitude, né? É ação. Então, já vamos começar por aí. Vamos lá? Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, credes que recebedes, e será assim convosco. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você repetisse algo comigo, porque nós somos definidos por aquilo que nós temos. Você pode dizer, eu sou o que o Senhor diz que eu sou. Amém? Eu tenho o que o Senhor diz que eu tenho. Então, nós somos definidos por aquilo que nós temos, né? E se você tem arrogância, você terá a arrogância, não é verdade? Se você é idólatra, aliás, se você é arrogante, você terá arrogância. Se você é idólatra, você terá idolatria, não é verdade? Se você é uma pessoa doente, você terá sempre doença, porque você é o resultado daquilo que você tem. Então, a gente precisa aprender a definir a nossa vida pelo que nós temos, pelo que nós cremos. Nós precisamos definir
quem nós somos, o resultado daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Porque as pessoas estão nos analisando, as pessoas estão nos vendo, e as pessoas vão passar a acreditar em nós, naquilo que nós falamos, a partir do momento que nós vivemos. Não é verdade? Não tem como nós falarmos de algo que nós não temos, não sabemos, não vivemos. Nós vamos falar daquilo que nós temos, daquilo que nós vivemos. Não é verdade? Se você permitir que o medo entre no seu coração, tome conta da sua vida, o medo vai dominar a sua vida. Mas se você permitir que a palavra de Deus entre no seu coração, a palavra de Deus vai dominar o seu coração. Amém? A palavra de Deus vai mostrar para as pessoas verdadeiramente quem você é. No versículo 22, se você puder deixar aqui, você manter a sua Bíblia aberta, é interessante que aqui Jesus diz assim: tende fé. Está mandando ter fé, né? Jesus está falando aqui para as pessoas que não eram nascidas de novo. Elas ainda não tinham, aqui nós denominamos isso como a nova aliança. Ela ainda não estava na nova aliança. Jesus ainda não havia ressuscitado, então, ressurgido. E Jesus estava falando aqui para as pessoas antes da sua ressurreição. Antes da sua ressurreição. Então, antes da sua ressurreição, ele estava dizendo para tende fé, tenha fé. Agora, rapidamente, vem aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. O que está escrito aí? Você pode ler para mim? Hein? A primeira palavra que eu quero, só ela. Tendo. Ué, apóstolo Paulo já dá uma nova conotação aqui. Apóstolo Paulo já fala de uma maneira diferente. Volta a repetir. Jesus estava falando antes da ressurreição. Aqui apóstolo Paulo fala depois da ressurreição, porque a Bíblia diz que foi dado a nós uma porção de fé. Então, a palavra de Deus após Jesus, após os evangelhos, já não manda mais você ter fé. A Bíblia já fala conosco como se nós, já trata conosco como se nós já temos a fé. Aqui apóstolo Paulo está dizendo: tendo, porém, né, já está tratando que você e eu já tem fé. Amém? Glória a Deus. Volta lá, para o 11. Marcos 11. Versículo 22. Então, quando Jesus, ele trata disso aqui, porque na nova aliança tudo muda, na nova aliança tudo é diferente, porque já começa a aparecer, já começa a agir de uma maneira totalmente diferente, o modo da gente entender a vontade, o plano de Deus sobre as nossas vidas, e tudo isso só foi feito a partir da ressurreição do Senhor Jesus, porque a partir da ressurreição, nós recebemos o Espírito Santo, como foi pregado hoje aqui pela manhã. O Espírito Santo já está sobre as nossas vidas, né? Antes da nova aliança, nós estávamos debaixo da lei de obras. Mas depois da nova aliança, nós estamos debaixo da graça, amém? Estamos debaixo da graça. Ainda,
Vamos voltar lá. Nós vamos fazer um zigue-zague aqui, meu amado. Em nome de Jesus. Você tem que sair daqui hoje com esperança, com expectativa de que você vai viver coisas novas e maiores na presença de Deus. Não se conforme com o mesmo, não se conforme com a situação que você está vivendo, se conforme com aquilo que Deus tem reservado para você. Vamos voltar rapidamente lá em 2 Coríntios, capítulo, bota aí para a gente que é mais fácil, né? Aí em 2 Coríntios, agora vamos ler todo o versículo, vamos junto? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, o quê? Eu criei, por isso, é que falei. Também nós cremos, por isso, também falamos. Eu só falo daquilo que eu creio. Você só fala aquilo que você crê. Se você crê, você fala. Se você não crê, você não fala. Você não fala. Uma coisa que nós precisamos entender aqui nesta noite, Deus está nos dando essa oportunidade para viver o melhor, para viver coisas maiores, é que nós precisamos entender como a fé funciona, como agir através da fé, não é verdade? Volta lá para Marcos, capítulo 11, versos 23 agora, né? Nós estamos falando de crer. Crer para mudar a nossa história. Quem precisa mudar a sua história aqui? Quem precisa viver algo novo, algo maior, que transformador, algo que vai abalar as estruturas da sua casa, algo que vai fazer as pessoas olharem para você e ver em você o resultado de Jesus. De ver em você que vale a pena servir ao Senhor, ver em você que vale a pena acreditar em Deus, que não é em vão o nosso tempo aqui, que não é em vão a nossa fé no Senhor Jesus, mas nós iremos viver coisas gloriosas na presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Aleluia! Aqui está assim, Marcos 11, no verso 23. Eu gosto dessa palavra porque ela é maravilhosa, é interessante. Porque Jesus, porque em verdade, vos afirmo. Quem disse isso? Foi Jesus. Quem disse isso foi Jesus, meu irmão. E o que a fé quer dizer conosco aqui através disso, né? Você vai dizer a este monte que saia daqui e vá para lá. Jesus está mostrando que vale a pena ter fé, que a sua fé em Deus, ela é poderosa para fazer coisas extraordinárias. Amém? A sua fé é poderosa em Deus para fazer coisas extraordinárias. A gente pode até pensar assim, mas pastor, como que eu vou remover, né, este monte? Você vai entender, meu irmão, em nome de Jesus, né? A sua fé, ela é poderosa. Outra coisa, ainda no versículo 23, quando ele diz que em verdade vos afirmo, porque o próprio Jesus é que falou isso, meu irmão. Se ele disse para você ter fé e não duvidar no seu coração e dizer a este monte que transporte daqui para lá, é porque se nós formos olhar friamente na nossa mente, é algo impossível, não é verdade? É algo, como é que pode, como que a gente vai conseguir fazer? Já aconteceu isso com você, quando você leu essa passagem? Hein? Vamos abrir o confessionário. Não é verdade? A gente lê, mas a gente acha assim, não é uma palavra figurativa, digo assim, sei.
A gente é uma palavra, uma figura de expressão, alguma coisa assim, mas não é não, meu irmão. Não é não. Sabe por quê? Quando está escrito aqui que em verdade vos afirmo, quem está dizendo é Jesus. E Jesus, quando ele diz isso aqui, porque Jesus estava lá na criação de todas as coisas. Jesus é a palavra. E no mundo espiritual é regido por palavras. No mundo espiritual, Deus criou todas as coisas pela palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse que formam-se os montes e se formaram os montes. É o poder da palavra. Aquele monte não existia, porque a Bíblia diz que o mundo era sem forma e vazia. Não existia nada, mas pelo poder da palavra, as coisas começaram a se formar, a se fazer. Então, quando Jesus diz que se você tiver fé, né, e mandar com que este monte ergue daqui para lá, é porque Jesus estava afirmando que aquele monte não estava naquele lugar. E pela palavra, pela autoridade, você tem poder nele, em Deus, para fazer esse monte erguer daqui para lá. Você entendeu, meu irmão? Não existia aquele monte. Foi criado por Deus. Quando Jesus, ele diz aqui, não foi um dos apóstolos, não foi um dos discípulos, foi o próprio Senhor, que estava desde a criação, estava com o Pai. Ele viu tudo ser formado. E melhor do que isso, Jesus é a própria palavra viva. Não é verdade? Ele é a palavra. Eu lembro daquela palavra da semeadura. Um momento, desculpe, vou chegar lá nessa. Ainda aqui no versículo 23, vocês estão aí? Um silêncio que deu para ouvir uma mosca voar aqui no auditório. Pensou que eu fiquei sozinho, meu Deus? Não, você está aqui em nome de Jesus. Amém? Porque você quer viver? Não, o tema é coisas maiores. Algo novo é a música. Não é verdade? A música que é algo novo, que nós também queremos viver. Mas o nosso tema, vamos repetir? Coisas maiores. Amém? Glória a Deus. Nós queremos coisas maiores. Aquilo que é impossível para você. É impossível você entrar no coração do seu filho, da sua filha, do seu esposo, né? A gente até diz assim, é um coração de pedra, pastor, não aceita, não recebe a palavra, mas o Senhor pode. O Senhor criou essa pessoa, o Senhor formou, o Senhor sabe quantos fios de cabelo ela tem na cabeça, o Senhor te conhece melhor do que você mesmo, não é verdade? Que Ele nos criou. Mas para isso tudo, a gente precisa, aqui no versículo 23 ainda, a gente não pode duvidar. Amém? A gente não pode duvidar, não pode ter dúvida no nosso coração. E é por isso que você precisa encher o seu coração com a palavra de Deus. É por isso que o seu coração precisa ser saudável, porque do seu coração procedes, né, as saídas da vida. Você precisa obedecer o que está no seu coração. E é por isso que você não pode permitir que coisas alheias entrem no seu coração, como orgulho entre no seu coração. Não permita que o orgulho entre no seu coração, não permita que a vaidade entre no seu coração, não permita que o medo entre no seu coração. O seu coração tem que estar cheio da palavra de Deus, porque estas coisas vão criar algo, vão mencionar o poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Amém?
Você lembra da parábola do semeador? Que uma semente, e essa semente representa a palavra de Deus. E essa semente caiu numa boa terra. E essa semente cresceu e frutificou, não é verdade? Mas aqui nessa mesma parábola, Jesus fala da semente que caiu numa terra cheia de pedras e cheia de espinhos, não é verdade? E a semente cresceu, estava crescendo, mas foi sufocada pelas pedras, pelos espinhos, né? Isso significa, meu irmão, que a semente está dentro de você, a palavra está dentro de você, mas se você deixar o mundo entrar dentro de você, se você deixar estas coisas encher o seu coração, essas coisas terão o poder de sufocar a palavra de Deus dentro de você. Essas coisas têm o poder de neutralizar a ação da palavra de Deus. Por isso que nós não podemos ter amargura dentro do nosso coração. Por isso que nós não podemos ter avareza no nosso coração. Por isso que nós não podemos ter mágoa no nosso coração. Porque o nosso coração tem que estar cheio pela palavra. Porque a palavra de Deus é que vai nos dar vitória. Amém? Glória a Deus. Não permita nada disso, nem mágoa, nem rancor, nada dessas coisas que entre no seu coração, mas mantenha o seu coração cheio pela palavra de Deus. Aleluia. E é por isso que no versículo 25 está assim. E quando, vamos lá? Orando. O quê? Perdoai. Tem que perdoar. Amém? Antes de você começar a reivindicar do Senhor alguma coisa, você tem que liberar perdão. A gente gosta muito de pedir. Às vezes a gente vem para a igreja porque a gente precisa pedir alguma coisa a Deus, a gente precisa de algo de Deus. E a gente é um verdadeiro pidão, não é verdade? Não é? A gente sempre, quando está aqui, eu sei que o Senhor é maravilhoso, eu agradeço, mas a gente arruma sempre um jeitinho na oração, até de gratidão, de arrumar uma forma de pedir. Não é verdade? Sempre arruma um jeitinho. Senhor, eu quero te agradecer, mas o Senhor sabe daquilo que eu preciso. Misericórdia de nós, não é verdade? A gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração. O que a fé pode fazer? A fé pode arrancar esse monte que às vezes está atrapalhando a nossa vida, né? Olha para cá. Esse púlpito está aqui. Esse púlpito, ele não está enraizado nem estruturado aqui. Ele está móvel, né? Eu posso pegar ele, levar para lá, posso pegar, não é verdade? Presta atenção aqui. Eu posso pegar esse púlpito e levar para onde eu quiser. Mas como pastor da igreja, se eu der uma ordem aqui e dizer, eu não quero que esse púlpito saia daqui, eu quero que esse púlpito permaneça aqui, esse púlpito vai permanecer aqui, amém? Porque os diáconos vão obedecer, todo mundo vai obedecer, esse púlpito não vai sair daqui. Por que ele não vai sair daqui? Porque eu dei uma ordem, não é? Eu dei uma ordem para que esse púlpito não saia. No físico, no mundo físico, eu posso dar uma ordem também aos diáconos, dizer assim, diácono, eu quero que você pegue esse púlpito e leve ele para lá. Os diáconos vão obedecer, vão pegar esse púlpito e levar para lá. No mundo espiritual, meu irmão, não é diferente. Não é diferente.
No mundo físico, eu dou uma ordem, o púlpito fica. Eu dou uma ordem para que o púlpito se mova daqui para lá, ele vai se mover. No mundo espiritual, da mesma forma, não é diferente. Você dá uma ordem, Deus manda os anjos atender. E o Deus manda os anjos levar esse púlpito daqui para lá no mundo espiritual. Como eu mandaria os diáconos levar daqui para lá no mundo físico. Só que o que faz isso se mover é a fé e não duvidar no seu coração. Vocês estão entendendo até aqui? Que para que as coisas aconteçam nas nossas vidas, é preciso ter fé, é preciso crer, mas é preciso também não duvidar. Você pode ter fé, como Pedro, para sair do barco, mas às vezes esta fé é uma fé pequena, que vai permitir você sair do barco, mas não vai permitir você andar sempre por sobre as águas. Diferente da fé de Abraão. Eu creio que a fé de Abraão foi uma fé constante que fez ele andar a hora que ele quisesse com Deus sobre as águas. Amém? Porque era uma fé extraordinária no Senhor. Irmãos, você pode pensar assim, o pastor Leonardo está bebendo tanta água, né? Está nervoso. Eu estou nervoso, sabe por quê? Porque a minha oração quando eu saí de casa foi: Senhor, não permita que aquele povo fique da mesma forma, mas que essa palavra venha surtir efeito sobre a vida deles, que eles venham viver o melhor do Senhor, que eles possam experimentar a Tua glória, o Teu poder, o Teu agir, o que Tu tens preparado para eles, que não sejam apenas as minhas palavras, mas que seja a palavra do Senhor penetrando o coração, transformando a vida, porque a maior alegria que nós teremos aqui, meu irmão, não será questão da minha palavra, não, mas é a palavra de Deus fluindo na sua vida, e nós ouvimos aqui que grandes coisas estão acontecendo na sua vida, porque você está vivendo a palavra. Isso vai chegar no ouvido de todos. Deus sabe os demônios que têm colocado um monte de dívida na sua vida, que tem colocado um monte de enfermidade, um monte de pressão sobre a sua vida, mas eu quero dizer para você que você tem o Espírito Santo de Deus, e quando você tem o Espírito Santo de Deus, você declara que em nome de Jesus, nenhuma dessas armaduras, nenhuma dessas armas irão prevalecer contra a sua vida, nenhuma delas. Nenhuma ferramenta forjada por Satanás vai prevalecer contra você, porque você é ungido do Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo faz a diferença na sua vida. Não é por acaso que Jesus se admirou com a fé extraordinária de um homem. Porque aquele homem, quando chega diante do Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou homem de autoridade, assim como o Senhor, e tenho soldados aos meus serviços. Ele era o que ele? Eu sou o que eu defino o que eu sou, o que eu tenho, né? Ele era homem de autoridade. Se você não sabe quem você é, você nunca vai possuir o que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Você precisa saber quem você é no Senhor Jesus. Se você é abençoado, você não aceita maldição na sua vida, amém? Se você é curado, você não aceita a enfermidade, mesmo que ela venha, mas ela não prevalece, ela não fica. Se você é abençoado, você não aceita pressão sobre a sua vida, porque mesmo se vier, você lança por terra na autoridade do nome do Senhor Jesus. Você é aquilo que você diz. Pare de dizer o contrário, comece a profetizar
quem você é. Comece a profetizar bênção sobre a sua vida. Aqui no versículo ainda 23. Mas se crê que se fará, o quê? O que diz? Vamos falar de novo? Mas se crê que fará, o que diz, meu irmão? Você precisa acreditar, pelo menos no que você diz. Você precisa crer, acreditar pelo menos naquilo que você fala. Porque as suas palavras, elas vão entrar e vão formar o milagre que você precisa, quando você começa a declarar para você mesmo, quando o seu coração está cheio da palavra de Deus, você começa a declarar sobre a sua vida para você, quem verdadeiramente você quer ser na presença do Senhor. Vocês lembram de um corredor? Ele se chamava Usain Bolt, é isso? Usain Bolt? Vocês sabem quem é, né? Esse camarada, ele era recordista em medalha. É ainda? É. Me corrigiu. Eu achei que ele era. Não morreu não. Mas de repente parou de correr. Eu não sei. Eu estava vendo uma reportagem dele semana passada. E ele é recordista em medalhas. Ganhou muitos troféus, né? E o que mais me chamou a atenção na reportagem é que ele dizia para o repórter que a mãe dele dizia para ele que se Deus quisesse, Deus faria ele veloz como uma corça. É a palavra, meu irmão. É a palavra de Deus. Amém? Ela falava para ele que se ele cresce, Deus poderia fazer ele veloz como uma corça. Então ele começou a dizer para ele: eu sou veloz como a corça, eu sou veloz como a corça, eu sou veloz como a corça, eu sou veloz como a corça. E ele teve o que ele diz, porque se tornou o maior campeão olímpico na sua modalidade, porque ele declarou e ele teve aquilo que ele diz. Amém? Está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? Mas crê que se fará o quê? O que você diz. Amém? É o que você diz. Você vai ter o que fala. Se você tiver fé em Deus, o mundo espiritual, as coisas vão regir para o seu favor. As coisas irão acontecer para o seu bem-estar. Amém? Porque a partir do momento que você diz, que você declara, há poder nas suas palavras. Se o medo estiver enchendo o seu coração, se você ficar declarando que tem medo, o medo vai reger a sua vida e o medo vai te dar uma imagem e uma confissão. Você precisa declarar, encher o seu coração com fé, porque se você encher o seu coração com fé, você vai ter ousadia. Amém? Você vai ser ousado na presença do Senhor, você vai ter ousadia para fazer coisas maiores. Você não vai ter medo, o medo não vai te paralisar, mas comece a declarar, comece a falar. Vocês lembram de Jó, da história de Jó? A Bíblia diz que Jó tinha uma cerca que protegia ele, porque Jó tinha uma vida de oração, e a vida dele de oração fez com que uma cerca o cercasse, o guardasse, o protegesse. Mas no momento que Jó declarou algo,
Aquela cerca se quebrou e ele ficou vulnerável a isso, porque Jó declarava: o mal que eu temia me sobreveio. Quando ele fez isso, a cerca se quebrou. Ah, mas por que Deus permitiu isso, pastor? Por que Deus permitiu essas coisas sobrevir sobre a vida de Jó? Mas você já tentou imaginar Deus perguntando também para você? Por que ele não obedeceu a palavra? Por que você não obedeceu a palavra? Certas coisas sobrevêm sobre nossas vidas, porque às vezes nós não vivemos a palavra, nós não obedecemos a palavra. Mas é mais fácil botar a culpa em Deus, dizer por que Deus permitiu. Deus permitiu porque nós não obedecemos, meu irmão. Nós não obedecemos, em algum momento fomos falhos, algum momento falhamos. Você tem morte ouvida através do poder da língua. É o que a palavra de Deus diz, não é verdade? Você tem morte ouvida. Então comece a falar que você é saudável. Comece a falar que você é vencedor. Comece a falar que você é próspero. Comece a falar que você é abençoado, que você é mais que vencedor. Davi não precisava ver para crer, mas Davi começou a declarar: o Senhor é minha cidadela, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu amparo, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é a minha esperança. Davi não precisava ver para crer, mas ele cria antes de ver. Oh, rebaixou como séria. Você precisa declarar. Enche o seu coração com a palavra. Enche o seu coração com a palavra de Deus e declare. Diz aquilo que verdadeiramente você quer viver no Senhor. O poder da palavra está na sua língua. Para a sua língua falar, você precisa já criar. Você já precisa ver algo que nem existe, mas você já está vendo pela fé. E a sua língua vai se encher. E você vai começar a declarar. Lembra de Ana? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Pode abrir aí. Ana queria muito ter um filho. E o seu esposo amava mais ela, Elcana, do que a outra esposa. Toda vez que ele tinha relações sexuais com a outra Penina, né, que todos nós conhecemos, ela engravidava e dava um filho a ele. E Ana, a Bíblia diz que Ana era estéril, era o ventre cerrado, né? Mas ela não desistiu, porque para uma mulher naquela época era muito importante ter um filho, ao ponto que aqui no versículo Elcana chega a dizer para Ana que ele não vale mais do que 10 filhos, né? E ela, tudo bem, ela amava ele, mas existia uma importância muito grande para a mulher dela ter filho. Mas olha o que acontece aqui no versículo 12. Vamos seguir juntos aqui. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Ana orava do coração, não é? O seu coração estava, a Bíblia diz que a boca fala, hein? Do que o coração está cheio. E ela começou a orar, né? Porquanto Ana no seu coração falava,
seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. O profeta sentado, vendo aquela mulher só. Vai ter momentos, meu irmão, que você e eu vai ter que gastar um tempo em oração com o Senhor, para você conquistar aquilo que você quer. Você tem que gastar um tempo em oração. Não é 5 minutos, não é. Você vai ter que ter um tempo de oração com Deus. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti. Se é nos dias de hoje, a irmã ia embora da igreja imediatamente. Nem ia nem se despedir, ia mandar pelo zap: eu estou fora. Seu sem visão, sem unção. Né? Ué. Se é que no Brasil, né? A mulher ia pegar e ia falar: não, um homem sem direção de Deus, como é que ele vem falar isso de mim? Mas eu quero dizer para você, não se importe com o que as pessoas irão dizer a seu respeito, se importe com a bênção que você quer conquistar no Senhor, aquilo que você almeja alcançar. Não permita que nada venha tirar o teu foco. Essas coisas irão vir para tirar o seu foco. 15. Porém Ana respondeu: não, o quê? Senhor, Ana ainda tratou ele com respeito, porque ela respeitava a autoridade. Aqui eu digo para você, meu irmão, respeite a autoridade, respeite aqueles a qual o Senhor colocou sobre a sua vida, por mais que você discorde de alguma coisa de nós, mas é bênção sobre a sua vida, é bênção sem medida. Olha a bênção, e você vai ver isso aqui através desse homem, que pode até ser reprovado como ministro do Evangelho nos dias de hoje, mas mesmo assim Deus usou ele para falar com esta mulher. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amém? Ela não se importou com nada disso. Ela estava clamando o Senhor da alma dela. Ela almejava muito por alguma coisa, uma coisa especial, que era um filho. E ela teve, hein? Versículo 18. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi no seu caminho, e o quê? Comeu, e o seu semblante? Por que não era mais triste? Porque ela pediu algo a Deus e ela creu que recebeu. Quando você crê que você recebeu, a sua atitude é diferente. Você já não age mais da forma de pedinte, de só pedir, mas agora ela lavou o rosto e ela tomou uma postura de quem já havia recebido. É isso que eu e você precisamos aprender. Nós podemos orar, podemos pedir, mas é necessário que creiamos que aquilo que nós pedimos, nós recebemos. Eu me lembro de uma história muito antiga, assim que eu comecei no Evangelho. Não sei se você já ouviu essa historinha, de uma cidade que já não chovia nessa cidade há mais de não sei quantos anos. E o pastor convidou todo mundo para ir à igreja, convidou o prefeito da cidade, todo mundo importante. Vamos lá para a igreja.
que nós precisamos tomar uma atitude. Nós não podemos ficar assim, sem água aqui na cidade. E foram todo mundo para a igreja, e o pastor fez uma oração bonita, motivou o povo, ainda convocou o povo para ir para a praça, para clamar a Deus lá em alta voz, e Deus iria mandar chuva. E no horário determinado foi todo mundo para a praça. A menina que estava na igreja ouviu essa história, ouviu o pastor dizer, foi em casa, se preparou toda, botou galochas, botou o casaco de chuva, aquela capa, foi com a sombrinha. Quando ela chegou na praça, de modo que ela ia caminhando para perto do pastor, todo mundo ia olhando e todo mundo rindo, debochando da menina. E ela não entendendo nada. E todo mundo rindo. E quando ela chegou, o pastor falou para ela assim, mas que roupa é essa? Ela virou para o pastor e disse, o senhor não disse que era para nós reunirmos aqui na praça, que Deus iria mandar chuva? Ela foi preparada. Amém? Moral da história, só aquela menina creu. Só aquela menina acreditou de verdade, não é verdade? Que ela foi pronta para ver a chuva cair. As pessoas que estavam falando só por palavras, não estavam crendo verdadeiramente. E quando você fica só de palavra, você não vai ver um milagre. Você não vai ver o milagre. Você vai orar hoje, vai orar amanhã, vai orar, vai vir na campanha de oração, vai fazer as 7 semanas, vai orar de madrugada e não vai ver nada. Mas quando você crê, de fato, e você agradece com a sua posição, que você crê verdadeiramente que isso é real, você irá ver um milagre acontecer. Amém? Irmão, essa palavra está falando comigo já há uns dias, e eu estou procurando viver ela. Eu já não oro mais, Senhor, eu quero isso. Eu falo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu isso aqui. Muito obrigado, Senhor. Coloque-se de pé, meu amado, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O meu Deus tem poder para resolver tudo. Mas nesta noite eu quero dizer para você, coloque a sua fé em ação com Deus. Creia de verdade. Porque um monte que para você parece ser intransponível, um monte que parece que você não vai conseguir nem escalar ele de tão alto que é, para Deus não é nada. E se você crê no seu coração que Deus pode remover, vai ser só você falar e os anjos irão remover a montanha na sua vida que possa estar impedindo você de receber algo maior de Deus. Amém? Aleluia. Senhor, nós oramos agora, Pai, e nós clamamos aqui pelo Teu povo, no nome de Jesus, que a Tua palavra venha surtir efeito na vida dos meus irmãos, que venhamos a experimentar o melhor do Senhor, coisas maiores, coisas grandes que o Senhor tem reservado para nós aqui nesta terra, mas que possamos, ó Deus, cumprir, viver a Tua palavra, colocar a nossa fé em ação, para vermos o agir do Senhor. O Senhor quer destronar estas coisas, o Senhor quer lançar por terra esses montes que estão atrapalhando o agir do Senhor, mas que a Tua palavra venha penetrar no coração de maneira tremenda, Senhor, que possamos ver as maravilhas que Tu tens para nós. Eu oro assim nesta noite, Pai, e já Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, porque Tu és maravilhoso. Aleluia. Celebre ao Senhor em nome de Jesus. É como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Eu creio,
Deus. Glória a Deus. Se você quer aplaudir ao Senhor, faça isso. Abra sua boca também e adora a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Na quarta-feira nós vamos encerrar esse mês sobre essa temática de grandes coisas. E como é um culto de fé e milagres, nós vamos orar. E aí, nós vamos orar por necessidades. Porque eu entendo que as grandes coisas que nós vamos fazer são coisas que Deus vai nos levar a fazermos, abençoarmos vidas, né? Pregarmos o Evangelho, ganharmos mais pessoas para Cristo, orar por enfermos e eles serem curados, e por aí afora. Mas Deus também pode nos abençoar nas nossas causas. Então, se tem alguma coisa aí que você está lutando há muito tempo, talvez até já desistiu, talvez nem acredite que você vai conseguir viver, traga aqui a tua fé na próxima quarta-feira às 19h30, amém? Eu queria ter ainda um tempo de oração, porque, primeiro, o nosso pastor Valmir, não é isso? Está ali no finalzinho ali da sua recuperação, né? Mas eu queria orar também pela Esmaragda, pelo Robson. O Robson se internou, não é? Ele estava com uma questão. Ele estava reclamando de tosse há um tempo atrás, não é isso? E ele foi internado hoje, não é isso? Problema de coluna? Não, eu ouvi dizer que é tosse e coluna. Agora exatamente o que é, eu não sei. Mas Deus sabe, né? Dor no peito. Dor no peito, tá certo. Então nós vamos orar pelo Robson, pela Magda também, que estava sentindo uma gripe e resolveu não vir por prudência. Fez ela muito bem, né? E vamos orar também pela recuperação do irmão Jorge Soares e da sua esposa, a irmã Maria. Eles já passaram já do período, não é isso? Estão ali no final da convalescência. Mas vamos orar. Se você orar, crer e não duvidar no seu coração, vai ser feito assim. A Bíblia diz mais que aquilo que 2 ou mais pessoas concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedirem ao Senhor, vos será feito. Quem crê? Quantos concordam comigo nessas orações aqui? Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos apresentar a Ti o pastor Valmir, que já está praticamente totalmente recuperado, vai estar conosco aqui nesse domingo, no culto de 10h30 da manhã. Senhor, continua trabalhando para que o Teu servo esteja completamente curado, que não haja nenhuma sequela, nenhum tipo de resquício desse mal, e que o Teu servo possa estar aqui dirigindo a Tua casa, na posição que o Senhor tem colocado ele, para nos abençoar, para conduzir esse rebanho, Pai. Abençoa, Senhor, o irmão Jorge Soares e a irmã Maria, que estão se recuperando de Covid. Restabelece totalmente a saúde dos Teus filhos, para que eles também possam estar de volta na Tua casa, Te servindo, como sempre fizeram. E também eu coloco nas Tuas mãos o Robson, agora. Toma ele nas Tuas mãos, ali onde ele está, que ele seja, Senhor, tocado por Ti, que um milagre aconteça, que ele seja curado, e imediatamente, rapidamente, ele possa voltar ao seu lar, com a saúde plena. Abençoa também a Esmaragda, ser com a Tua serva ali, abençoa a Tua filha, Senhor, para que ela possa se restabelecer dessa gripe, e que ela possa também estar Te servindo com alegria. Me lembrei agora do irmão Arthur, que é esposo da irmã Yacira. Eu quero colocar o seu Arthur nas Tuas mãos. Os dois já estão há mais de um mês no hospital, porque o seu Arthur, ele fez uma cirurgia, o Senhor abençoou, e foi liberada a prótese para o seu joelho, e infelizmente essa prótese ocasionou uma bactéria que inflamou, e ele teve que abrir de novo, Senhor, e fazer uma nova cirurgia, colocar uma nova prótese provisória, e agora tudo está bem. Nós queremos que essa semana os Teus servos vão retornar ao seu lar, com tudo perfeito, sem nenhuma infecção, sem nenhuma sequela, e eles vão ficar completamente, Senhor, restabelecido. O seu Arthur vai ser completamente curado. Para a glória do Teu nome, Pai, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Só para repassar, quarta-feira, 19h30, o fechamento aqui desse mês de coisas maiores, e no próximo domingo, o nosso culto da manhã, nós só teremos culto às 10h30, não teremos mais o culto de 8h30. Por quê?
porque vamos expandir aqui o espaço do templo, vai dobrar esse espaço aqui, nós vamos ter um culto só, sendo que nesse próximo domingo teremos a ceia pela manhã, ministrada pelo pastor Valmir, ele vai ser o pregador, e esse mês de julho será um mês de gratidão, pelo aniversário do pastor Valmir, de 84 anos, pelos seus 57 anos de ministério, 56 anos de casados. Faltou alguma coisa? Vamos orar para que tudo que vai acontecer essa semana em relação à obra aconteça, não é isso? Que não haja nenhum problema, né? E que tudo corra bem, porque parece pouca coisa, né? Mas nós vamos tirar essa parede toda aqui, vai sumir. E nós vamos ter que preparar a parede do lado de lá. Amanhã? Essa semana, né? Quem tiver de folga essa semana, de manhã, de tarde, pode vir. Porque vai ter o que fazer, entendeu? Tem o que fazer aqui. Nós vamos tirar essa parede, tem que tirar o ar-condicionado, eu já falei com o Eloir, viu? Para tirarmos o ar-condicionado. E já está tudo pronto. Antes de ir embora, dá uma passadinha ali para você ver. Dá uma olhada nas portas, ficaram bonitas. Vai ser muito bom. E que bom. E você que está em casa, como eu falei, aproveita, já que a gente vai ampliar o espaço. Meu irmão, sai de casa, vem para cá, para a casa de Deus. Sabe, Deus vai te guardar, você não vai ter problema nenhum, não. Está cheio de irmãos aqui que não pegaram o Covid. Mas tem um monte deles que estavam em casa lá trancado e pegaram. Ninguém vai pegar, declara isso aí. Ninguém vai pegar Covid. Ninguém vai pegar Covid. Amém? Covid não entra aqui, ele bate ali e morre. Vamos levantar as nossas mãos, vamos agradecer a Deus. Vem cá, minha filha, não adianta você fazer isso tudo, vem cá e fala. Irmãos, foi anunciado na semana passada uma solicitação aos homens para que estivessem aqui ontem, no dia de ontem. Quem lembra desse anúncio? Só eu me lembro. Quem mais? Foi anunciado de manhã e foi anunciado à noite. Para que organizássemos um mutirão para tomar algumas medidas aqui. Né? Precisa de músculos. Por isso, os homens foram convidados. Eu não sei, não sabemos quem propôs no seu coração estar aqui e foi impedido de estar. O fato é que o número foi muito pouco representativo. Vieram 2. Esse silêncio é necessário. Vieram 2. Então, nós gostaríamos aqui... Eu pedi autorização ao pastor Leonardo, e vocês viram que o meu esposo não estava programado para me dar esse espaço. Eu queria que vocês, por favor, se comunicassem, os homens entre si, e vissem. Sabemos que todos nós temos muitas ocupações. O horário que você tem, que você possa estar aqui, comunique-se com o pastor Leonardo. Se você não tem o telefone dele, por favor, se comunique com a nossa secretaria, porque Manuela estará disponível a fazer a ponte entre você e o pastor Leonardo para que isso aconteça. Eu, como mulher, eu tenho condições de tirar umas cadeiras do lugar, né? E talvez te auxiliar, trazendo um copo de água. Eu e nossas irmãs, estou falando aqui em nome da Bárbara, que já me autorizou, que é a nossa líder de mulheres, e dependendo do número de pessoas que se comprometerem, a sua esposa, a sua irmã, a sua filha vai ficar descompromissada de fazer o seu almoço, porque nós, eu e a Bárbara, já estamos comprometidas e, dependendo desse número de homens disponíveis para fazer esse trabalho, nós estaremos aqui, em Mulheres, para fazer uma comidinha. Quais de vocês estão aí? Mulheres? Com a gente? Para né, a gente ver o que faz. Não, vamos combinar depois, mas já estamos dizendo que você vai ter uma comidinha para comer, tá bom? Então, desculpem o tempo a mais, já saiam daqui
fazendo aquilo que as mulheres gostam de fazer, vão falando entre vocês, homens, vão se comunicando para ver quem é que pode. Ô, cara, eu vou. Ô, meu amigo, estaremos lá. Porque eu queria que vocês levassem em conta que quando nós nos formamos em família, a gente vai economizar na mão de obra. E em amor, em comunhão, também física, estaremos fazendo coisas maiores. Amém. Em nome de Jesus, obrigada, perdoe o tempo que eu tirei de vocês. Desculpa, pastor. Amém. Glória a Deus. Bom, temos um WhatsApp dos homens, não é isso? E das mulheres também. Então, se você ainda não está no WhatsApp dos homens ou das mulheres, procure o pastor Leonardo, a irmã Bárbara, estou até gaguejando, a irmã Bárbara, e vocês podem fazer parte, vocês podem se falar por ali, tá certo? Tem outras coisas que eu preciso falar. Por exemplo, temos um bazar aqui, não é isso? E o bazar hoje está sensacional, né? Está numa promoção bem assim, acessível, e também tem umas promoções ali de sorteios. Então, dá uma passadinha lá. Entre os sorteios vai ter uma cesta básica também. Tá bom? Então, dá uma passadinha ali com as nossas irmãs para verificar algum produto ali que você possa adquirir, né? Que vai ser bênção para você e bênção também para a construção. E também temos cantina, né? Aquela cantina deliciosa, né? Eu fico sempre entrando segunda-feira na dieta, mas está difícil, porque a gente passa ali e vê aqueles salgadinhos muito gostosos. Então, você pode chegar ali, não é isso? Pois é, pode chegar ali na cantina e pode se servir. Levanta a tua mão, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por esse culto, pela tua palavra, por tua presença aqui. Abençoa os teus filhos, leva-os em paz aos seus lares. Dá uma semana abundante, uma semana abençoada a todos os teus servos, Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda de Cristo. E toda a igreja concordando, cante. Amém. Paz do Senhor, que Deus vos abençoe rica e abundantemente.